Chega mais, nação! Uma ótima terça-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que está no mercado da bola em busca de 3 novos reforços. Bom, os nomes de Luiz Henrique e Thiago Almada foram citados, mas olha só, tem novidade sobre Thiago Almada. O Flamengo deu um ultimato. O Boto está voltando da Argentina para o Rio de Janeiro e provavelmente teremos um desfecho nessa situação. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre essa situação, sobre Thiago Almada, e também a gente vai falar aqui o João Guilherme falando sobre a atualização dele. Chega mais, daquela moral, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês as informações. Já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, vai nos comentários. Coloca aí, 7 São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Piauí, Paraná, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina. Você está no Pará, no Acre, Amazonas. Põe seu estado, a sua cidade. Créditos, canal ESPN, João Guilherme. Vamos lá para as informações do Flamengo. Muito bem, vamos seguir falando mais agora de Flamengo especificamente, porque o Lucas Paquetá, ele deu uma entrevista coletiva. Pedro Henrique Torre, então, chega com as últimas informações do jogador que também está se recuperando. Valeu, pessoal. Dia agitado aqui no Ninho do Urubu, muita movimentação. Os jornalistas acompanharam parte do treinamento e conversaram com Lucas Paquetá. Concedeu entrevista coletiva, ainda não retornou aos jogos do Flamengo pós-Copa do Mundo, sofreu uma lesão muscular importante na Copa do Mundo, está recuperado. Então, no próximo fim de semana, contra o Vitória no Maracanã, deve estar de volta a equipe de Leonardo Jardim. Falou sobre esse momento turbulento que o Flamengo vive dentro de campo, atuações bem ruins contra São Paulo e Vitória, críticas, pressão, distância do Palmeiras, enfim, falou um pouquinho sobre tudo isso. O Lucas Paquetá é cria do Flamengo, está acostumado com esse tipo de pressão. Cara, acho que é algo que quem joga no Flamengo acaba se acostumando a conviver com essa pressão de vencer, de se classificar, de buscar títulos, de vencer títulos. Então, como um jogador que já disputou 2 Copas, a gente vem de frustrações e aprende a se reerguer sempre, trabalhando, buscando ser melhor todos os dias. Infelizmente, a gente não vai ganhar sempre, então a gente volta com o sentimento de que tem que fazer melhor. E, bom, aqui acho que a gente ainda está na vice-liderança, tem um jogo a menos, a gente tem chances de buscar esse título e tem uma decisão para enfrentar na Libertadores. Apesar dos últimos 2 jogos, a gente ainda tem um ano para terminar muito bem feito, fazendo o nosso melhor e dando alegria ao torcedor. O Flamengo tenta reforçar ainda o seu elenco, especialmente com Thiago Almada, argentino, meia, esteve na finalista da Copa do Mundo, agora há pouco tempo, pertence ao Atlético de Madrid. O Flamengo conseguiu o aval do jogador já há algum tempo, também um entendimento por pouco mais de 20 milhões de euros com o Atlético de Madrid. Mas o River faz muita força, a imprensa argentina diz que ele vai preferir o clube argentino em vez do Flamengo, mas o diretor de futebol, José Boto, viajou para Buenos Aires na sexta-feira para tentar se aproximar um pouco mais, falar com o empresário do jogador, não deixar que o River abrace totalmente o Almada. Então é isso, o Flamengo segue na busca de reforços para a sequência da temporada, tem até o fim de semana para inscrever esses atletas para as oitavas de final contra o Cruzeiro na Libertadores, já começa na semana que vem e tem aí praticamente todos os atletas recuperados. O Flamengo confiante que vai ter um elenco bem forte, bem parrudo e recuperado já a partir desse fim de semana contra o Vitória no Maracanã. Muito bem, temos aí então os números do Lucas Paquetá nessa segunda passagem pelo Flamengo, né? São 24 jogos, minutos por jogo, 63, ele tem 8 gols. A média de gols dele por jogo é de 0,33, a presença em jogos do time de 69%, ele é o vice-artilheiro da equipe. Paquetá, então, na sua reta final de recuperação dessa lesão muscular que aconteceu na Copa do Mundo. O Flamengo não está na Copa do Brasil, então se preparando apenas para voltar a jogar bem no Campeonato Brasileiro, pensando também no Cruzeiro para a Libertadores. O Paquetá, ele pode ser esse jogador que vai fazer o Flamengo voltar a jogar bem? Acho que ele vai ajudar bastante. Um jogador com uma dinâmica que o Flamengo do Leonardo Jardim está precisando, assim.
para agredir mais, para ter mais velocidade com a bola, né, para saber dosar entre o controle que o Flamengo não consegue ter com o Jardim e a verticalidade que ele quer que o Flamengo tenha. E eu achei interessante a entrevista do Paquetá hoje, assim, quando a gente vê mais um jogador do Flamengo falando quando ele fala sobre não percentual, mas o quanto de responsabilidade é de cada um, ele tira do Leonardo Jardim e volta a falar sobre os jogadores em assimilar, adaptar. Me parece que os jogadores do Flamengo entenderam que o encaixe entre o que o técnico quer e o que eles estão apresentando ainda não está perfeito. Sim. E eu acho bom que os jogadores reconheçam isso. Acho que o primeiro passo para você melhorar algo é você reconhecer algo, né? E não ficar secando gelo, tal, só falando da fase, a bola vai entrar e tal. Então eu gostei de ver o Paquetá sendo mais um. Danilo já falou, Varela já falou. Eu acho que esse é o caminho para o Flamengo encontrar a solução para voltar a jogar mais, né? E a volta do Paquetá é muito importante. O Paquetá ainda não se pagou no Flamengo porque ele custou muito dinheiro, a maior transferência da história. E o Flamengo não tem um grande ano, mas ele é um jogador que vinha jogando bem e eu tenho, assim, alguma, não convicção, mas alguma confiança de que ele é um cara que vai entregar muito ainda para o Flamengo em títulos. Não sei se para pagar tudo o que ele custou, sim, mas para ser um bom custo-benefício, porque ele é ótimo jogador. Tá. E o bom também, quando os jogadores eles enxergam que eles ainda não conseguiram assimilar o que o treinador quer passar, é também o treinador olhar para si e saber que os jogadores estão tendo essa dificuldade. Porque também é problema do treinador, quando ele não consegue fazer com que os jogadores assimilem o que ele quer passar, certo? Então, existem os dois lados aí tentando melhorar. Porque o Jardim também já falou sobre isso, né? Eu estou tentando, eles precisam assimilar o que eu quero passar. Então, tem o erro de um lado, o erro do outro, e eles precisam se encontrar para eles voltarem a jogar bem. Qual o tamanho do Paquetá para essa melhora que todo mundo está esperando do Flamengo, Eugênio? É um bom tamanho. O Paquetá, quando chegou, teve dificuldades para encontrar o seu lugar no time, né? Começou jogando pela direita, depois ele flutuava pelo meio, chocava muito com o posicionamento do Arrascaeta. Em algum momento, ele foi colocado como segundo homem pela esquerda. E ali ele jogou muito bem, até que se lesionou. Voltou da lesão, Copa do Mundo. Aí demora para voltar da Copa do Mundo também, cada um tem o seu tempo. E aí o Arrascaeta machucou, né? O Arrascaeta machucado também. Mas é um jogador, é uma função muito importante no futebol. O segundo homem de meio de campo é o cara que pensa o jogo hoje, a bola passa muito pelo pé dele e ele chega na área, é um jogador que finaliza, né, que é um cara que fica parado lá atrás. Ali vinha jogando como um volante, mas um volante que chega na área, porque o Flamengo é um time que gosta de ter a posse de bola no campo de ataque. Então ele não vai ficar o tempo inteiro lá atrás, ele vai ficar muito tempo na intermediária ofensiva e dali ele infiltra, ele tenta uma assistência, ele tenta um chute, bola que vem de lado do campo, ele pisa na área para tentar fazer um gol de cabeça. E é um jogador que a gente olha assim, tecnicamente, vamos falar de nível técnico, ele tem muita qualidade para o futebol brasileiro e sul-americano. Então ele acrescenta desde que esteja em forma e que seja colocado no ponto certo do time. Agora, não é um jogador que vai resolver o problema coletivo do Flamengo. Ele, Arrascaeta, qualquer um. Arrascaeta já está voltando. É uma questão do time. O time perdeu a capacidade do perde-pressiona. Porque mudou um pouco a mentalidade, desde a saída do Felipe Luiz, que gostava muito desse perde-pressiona, marcava no campo de ataque o tempo inteiro, para o Leonardo Jardim, que não, ok, deixa o adversário com a bola um pouquinho, vamos voltar. E essa volta, essa recomposição, a transição defensiva está desajustada no Flamengo. E os adversários estão sabendo explorar. O Paquetá ele não joga desde o dia 29 de junho, né? Quando o Brasil venceu o Japão e ali ele se machucou e agora ele está voltando depois dessa recuperação. E eu quero falar do Almada também. E aí? O Almada, que estava muito encaminhado com o Flamengo, estava tudo, só falta assinar, é algo muito próximo, é caro, mas é muito próximo. E agora tudo indica, parece que o pai dele entrou nessa conversa e tudo indica que ele está indo para o River. E aí o Flamengo, olha, e agora? A gente coloca mais dinheiro, não coloca? Como é que fica o Boto também em relação a isso? Porque o Boto ele foi para a Argentina para tentar pressionar também e trazer esse jogador, né? O Flamengo está precisando de um jogador como o Almada. Se de fato o Flamengo perder o Thiago, assim,
perder algo que ele não tem, né? Que não teve, mas assim, vai ser quase um chapéu. Perder a negociação pro River Plate é uma derrota pro Flamengo, é uma derrota pro Boto. Tem coisas que o dinheiro compra e tem coisas que o dinheiro não compra. E nesse caso, embora o River esteja colocando muito dinheiro na mesa para o Atlético de Madrid, ainda não há um acerto com o Atlético de Madrid, né? Mas para o clube e para o jogador, o que a gente tem de informação, né? O que a gente acompanhou hoje especialmente, é que é uma vontade pessoal do jogador, uma vontade familiar de voltar a Buenos Aires, né? O Almada é revelado pelo Vélez Sarsfield, depois foi para os Estados Unidos, Botafogo, depois foi para a Europa. E para o Flamengo seria uma derrota, assim. O Flamengo está há algum tempo tentando contratar um jogador assim, algumas janelas, né? Um jogador com essa característica. O Carrascal, que veio na última temporada, não é um jogador como o Almada. O Almada é um cara que pode fazer o papel do Arrascaeta, embora possa jogar com o Arrascaeta. O Carrascal não é exatamente esse jogador, o Paquetá também não é, embora os dois possam jogar nessa função, mas não é exatamente esse jogador. O Almada seria um cara importante para eventualmente revezar quando precisar com o Arrascaeta, para jogar com o Arrascaeta e, para mim, principalmente para pensar na reposição do Arrascaeta. E o Flamengo vem fazendo bons movimentos de mercado. O Flamengo vem contratando jogadores para o futuro antes de perder exatamente o dono da vaga. E eu acho isso uma ótima maneira de trabalhar a reposição. E o Almada seria um cara para agora, mas seria um cara para o depois também. A gente não sabe por quanto tempo o Arrascaeta vai manter o seu altíssimo nível. A história dele no Flamengo está muito feita, a gente não sabe até quando vai. Então seria importante para hoje e para amanhã. Eu não esperava, porque o River chegou antes, o Flamengo ultrapassou. Eu não esperava que o River tivesse argumentos para dar a volta por cima. E argumentos financeiros, né? E parece que agora existe toda uma preparação e uma mudança na maneira como o River Plate vai começar a entrar no mercado. Então, falando que tem naming rights e tem patrocinador, e é muito dinheiro que vai entrar no River Plate, principalmente no Monumental, com o Monumental de Nunes, e que eles vão para cima e de uma maneira muito agressiva. Mas é claro que quando você tem a vontade do jogador, aí é meio caminho andado. Com dinheiro mais à vontade, mesmo que não seja o mesmo dinheiro do Flamengo, mas você tem a vontade do jogador. Como a vontade do Paquetá pesou muito para o Paquetá voltar para o Flamengo também, né? Sim. Isso acontece. Olha, o Arrascaeta tem 32 para 33 anos. O Arrascaeta, quando ele chega no Flamengo, em 2019, 25 para 26, que é a idade do Almada hoje. Então, seria realmente esse nome, e poderia ser esse nome, assim, ideal, se ele jogar o que ele jogou no Botafogo, principalmente, para esse Flamengo, Eugênio. Sim, muito bom jogador, né? Qualidade técnica indiscutível. Jogador de seleção, jogador que foi às 2 últimas Copas do Mundo, inclusive, né? Nessa começou como titular, depois acabou... Nem fez uma grande Copa agora, né? Sim, mas tá lá, sabe? Faz parte do time que O Messi dá a bênção para ele, né? O que é importante. A gente viu que ele foi capaz de fazer no Botafogo. Sim. Mas tem essa coisa, né? Aqui, o Flamengo, em 1995, conseguiu trazer o Romário do Barcelona. Romário, campeão do mundo. Melhor jogador da Copa. Melhor jogador do mundo na época, foi eleito. Porque ele queria também, né? Porque ele queria o quê? Ir pro Rio. Sim. Ele queria morar no Rio. Então, e o argentino tem muito isso, né? O Almada não foi revelado pelo River, mas talvez a família dele seja torcedora do River. Estar perto da sua casa, estar com a sua gente, estar com o seu povo, estar num clube que tem uma torcida gigantesca, que tem um estádio com mais de 80 mil pessoas em todos os jogos. Para quem é de lá, significa muito. Assim, ser um ídolo do River Plate é algo muito grande para o argentino, assim como ser um ídolo do Flamengo é algo muito grande para o brasileiro. E talvez até nesse momento de conexão entre o torcedor argentino e o futebol argentino, essa conexão ela é muito grande. Historicamente ela é muito grande. Sim. Você vai assim... É claro que há alguns clubes da Argentina que não tem muita torcida, mas ok. Qualquer clube médio você vai estar o estádio lotado todo o jogo. Sim. Qualquer clube, vai no campo do Lanús, vai estar cheio o campo do Lanús, vai no campo do Vélez, vai estar cheio o campo do Vélez, que não são times de grande torcida. Então, o torcedor é muito fanático e eles têm muito essa coisa do nacionalismo, de estar no seu país, de representar o seu país. E isso a gente precisa entender que pode estar sendo, a gente não sabe, não está decidido ainda, mas pode ser decisivo para a volta dele para a Argentina e não para o Flamengo. E o tamanho da derrota, principalmente para o Boto mesmo, se por acaso ele faz. Isso pode abalar a estrutura do Flamengo? Eu estava lendo, o Flamengo,
Ele, só nessa temporada, ele vai investir 900 milhões em reforços. 900 milhões é muito dinheiro. Você tem que ter o melhor elenco com esse valor. Não tem como ser diferente. Mas já tem, né, o melhor elenco. Mas precisa de um jogador como o Almada. Precisa de um jogador que, tirando o Arrascaeta, você consegue substituir. Com esse valor, sim. Eu não acho que o Flamengo precise de um jogador como o Almada. Acho que o Flamengo pode ter um jogador como o Almada e, se tiver, excelente. Ou seja, então vamos tirar o Almada. Mas assim, um jogador que, ao momento em que você tire um, que é o seu titular, como o Arrascaeta, você consiga substituir à altura. O Flamengo não tem exatamente o Arrascaeta, mas assim, o problema do Flamengo pode ter vários problemas na sua vida. Elenco não é um deles. Assim, o Flamengo não pode reclamar de problema no elenco. Então, não ter o Almada não é um problema? Não é um problema. Não é um problema. Ou seja, isso não vai ser, não abala o Boca. Eu acho que abala, mas não é um problema. Eu acho que abala porque o momento não é bom. E quando o momento não é bom, as decisões tomadas pela diretoria em 2026 colocam o holofote em cima da diretoria. Se o Flamengo não tiver um bom ano, os responsáveis vão ser primeiro o BAP e depois José Boto. Talvez pro Boto primeiro, porque ele é funcionário, né? Então o BAP pode mandar o Boto embora. Sim. Né? Mas são os dois responsáveis. Então, se o ano não for bem... se o ano não for bom, depois das decisões da decisão que eles tomaram, que é a do Felipe Luiz, aí você soma... aí os reforços que ele contratou não jogaram bem, isso vai contra o Boto. O reforço que ele queria não veio, isso vai contra o Boto. Vai dentro do contexto. Então, assim, o Flamengo perder o Thiago Almada nesta negociação para o River Plate, uma coisa é perder porque entrou o Liverpool na jogada. Perder para o River Plate vai ser uma derrota para o Flamengo, uma pressão a mais para o seu executivo de futebol. E se a temporada não andar bem, este problema aumenta. Mas o Flamengo tem elenco suficiente para continuar favorito para tudo que ele joga, com ou sem o Thiago Almada. Eu acho que não é esse o ponto. E o Boto sairia abalado dessa história ou ele sairia forte como ele é? Então, se a gente olhar assim, ele está perdendo porque o jogador quer ir para a Argentina, então ele não pode fazer muita coisa. Sabe? Aí não dá para botar em cima dele a culpa. Ele vai lá, faz a proposta, o papel dele é esse. Talvez, uma capacidade de persuasão, aquela malandragem e tal. Talvez isso possa facilitar em uma situação ou outra. Mas se a cabeça do jogador quero voltar para a minha cidade, para o meu país, aí independe do Boto. A questão é o tempo que está levando para tomar essa decisão. Sim. Você está numa novela do Almada há pelo menos um mês, vai, não vai. Essa novela acontece em um momento onde o Flamengo está sendo questionado. E isso piora as coisas. Piora as coisas. E aí, mas aí, assim, você junta o problema do campo com o problema da dificuldade da negociação. Talvez ele já pudesse ter sentido, tá difícil, vamos tentar uma outra alternativa aqui? Sim. Quem é que pode ser? Porque, como disse o Zupac, não é que precise, é para você qualificar o que já é bom. Vou colocar ainda mais jogadores de alto nível nesse time, que é o que o Flamengo tem feito. Teoricamente, ele não precisava do Paquetá, mas ele vai subindo o nível. Cada contratação que chega, você vai elevando o nível do elenco, elevando cada vez mais. E esse é o processo do Almada. Se não vier, pode buscar um outro jogador. Identificar esse jogador é um trabalho do Boto. Sim. Talvez ter uma carta na manga para o caso de não dar certo, também é um trabalho do Boto. Só que a gente vê uma novela que está se arrastando e que talvez tenha um final triste. Aí vai pesar em cima dele, porque é a expectativa da torcida. O torcedor, muitos torcedores, eles sonham mais com a contratação do que com a vitória no campo. Mas se tal jogador jogar no meu time vai ser uma maravilha. Às vezes nem dá certo o jogador, mas ele gosta de sonhar com a contratação. E de vibrar com a contratação, ainda mais quando você tem dinheiro também. Para quem quiser. Como é bom, hein? 900 milhões. Como é bom poder gastar o dinheiro. Eu quero o Paquetá. Tome dinheiro pro Paquetá, mas eu quero o Almada. Tome dinheiro pro Almada. E aí, é claro que eles precisam apresentar um bom futebol em campo e conseguir contratar também. No caso do Almada, é uma grande interrogação. E, pelo jeito, ele está bem para o lado do River Plate. A ameaça do River Plate para o Flamengo como grande força da América do Sul, como potência econômica. Pois bem, nós estamos acompanhando aí, hoje, um mês depois, o caso Almada. Flamengo e River Plate estão disputando o jogador e o River, mesmo numa condição financeira inferior ainda, ele está conseguindo bater de frente. Eu vou relembrar um trecho aqui deste vídeo explicando por que o River Plate está com tanto dinheiro para enfrentar o Flamengo e vou trazer também
mais detalhes para vocês. Então acompanhe o vídeo aqui no canal Fala João Guilherme. Mas o River Plate, ele começou a mudar tudo através do seu estádio. Quando assumiu, o presidente Jorge Brito tinha esse orçamento aqui, ó, 35 milhões de dólares era o orçamento do River Plate. Hoje em dia, o River Plate já tem um orçamento na casa de 200 milhões de dólares. Vejam o crescimento. E como isso? O primeiro passo aconteceu com a reforma do seu estádio, que antes só tinha sido ampliado para a Copa da Argentina em 1978. Ele deixou de ter uma capacidade de 70 e passou para 85 mil. Aquela pista de atletismo que ficava em volta do gramado do Monumental de Núñez, muito parecido com o Morumbi, ela sumiu. A partir daquele instante, aquela pista foi ocupada por cadeiras, aumentando em 15 mil a capacidade do estádio e transformando num caldeirão gigante. A partir daí, o Máximo Monumental, entra um name right também na história, o maior estádio da América do Sul se tornou, com essa capacidade de 85 mil lugares. É o maior estádio da América do Sul. E já há um projeto que no ano que vem teremos início das obras para que o estádio passe a ter 101 mil lugares e ainda prevê a cobertura completa do estádio. Ele vai ser todo coberto e vai passar a ser um dos maiores estádios de futebol do planeta Terra. Todo esse movimento no estádio impulsionou drasticamente o sócio-torcedor do River Plate. Vejam aí, atualmente são 352.700 sócios. Como parâmetro de comparação, o Boca Juniors, que é o time mais popular da Argentina e que também tem um programa de sócios torcedores bem forte, tem 282.644. Com um programa de sócio-torcedor deste tamanho e com um estádio desse vulto, o que acontece? Garantia de lotação em todos os jogos. Pode ter River Plate Boca, River Plate Racing, River Plate Barracas Central, que vai ser a estreia do River agora no Campeonato Argentino do segundo semestre. O estádio estará lotado. Tem capacidade para 85 mil pessoas. E isso levou o River Plate a ter a maior média de público do planeta. E isso aí, gente, gera uma receita absurda. Name right do estádio, venda de camarotes, receitas com esses camarotes, o consumo do público, que sempre está lá, com 85 mil pessoas em todos os jogos. Isso levou o River Plate a ter esse salto no faturamento extraordinário, entre outras medidas que estão sendo tomadas, como, por exemplo, uma mudança estatutária que prevê um limite de reeleições para quem assumir o poder no River não se perpetuar, sempre ter uma troca no comando. Você percebe que o River Plate ele está seguindo um caminho muito parecido com o que o Flamengo vem traçando. Só que o River, ele concentra a sua recuperação financeira e o seu acúmulo de capital de receita no seu estádio. É a grande força do River Plate. O Flamengo não. O Flamengo tem o Maracanã, o Flamengo tem patrocínios extraordinários, o Flamengo tem a bilheteria dos jogos, o Flamengo tem uma rede social que impulsiona de maneira absurda o faturamento do Flamengo. O Flamengo tem muito mais receitas recorrentes. Mas o River Plate, se você observar, ele está seguindo o caminho do Flamengo. Está organizando as suas finanças, aumentando o seu faturamento, se estruturando, fazendo investimentos e se tornando competitivo. Além disso, que foi citado no vídeo, o River Plate fez um acordo com uma empresa para a realização de shows no Mais Monumental que rendeu algo em torno de 110 milhões de dólares. O estádio do River Plate, que é o maior da Argentina,
está recebendo shows importantes. Os grandes nomes do show internacional, quando vão a Buenos Aires, cantam no estádio do River. Isso rende um dinheiro absurdo. Além disso, a venda recentemente de jogadores jovens e muito importantes revelados pelo River Plate. O primeiro deles, o Enzo Fernandes, que hoje é jogador do Chelsea, titular da seleção da Argentina, que esteve em campo contra o Flamengo lá em 2019, naquela final da Libertadores da América. Ele era bem novinho. O Mastantuono foi revendido recentemente para o Real Madrid. O Echeverri foi negociado com o Grupo City e outros jogadores, que renderam também uma fortuna, vendas milionárias, e que estão fazendo com que o River Plate tenha um caixa fortalecido, sendo bem administrado da maneira que está, e passe a ser realmente um rival em termos de finanças para o Flamengo. Vamos ver quem vai ganhar essa disputa por Thiago Almada, Flamengo ou River Plate. Pedindo para você se inscrever no canal. Tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã dessa terça-feira. E agora vai ficar essa incógnita, né? Do Thiago Almada, se vai vir ou não. O José Botto já voltou no Rio de Janeiro, inclusive na madrugada de segunda para terça-feira, ele deu uma entrevista a alguns canais, e ele deu uma entrevista rápida ali mesmo no aeroporto, no Galeão, e ele falou sobre a negociação com o Thiago Almada, disse que avisou ao empresário do Thiago Almada as condições do Flamengo, que o Flamengo apresentou as suas condições, mas que não vai entrar em leilão para contratar o jogador, que o Flamengo tem as suas condições, tem os seus valores e já deixou tudo na mesa para que os empresários do Thiago Almada possam tomar a decisão de vir ou não para o Flamengo. O Flamengo botou a sua cartada final, podemos dizer assim, a sua carta final, e agora espera pela decisão do jogador. Falando do Luiz Henrique, o Botto também falou na entrevista que o Flamengo não está de olho apenas em um jogador, está em mais. Então, Luiz Henrique deve ser pauta também. Tamo junto, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui no canal Meu Mengão React pra vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.